A entrevista é com Carlos Alberto Soares, em Recife, na Fundação Joaquim Nabuco, do DERB, feita pela Janaína. Hoje é dia 23 de abril de 2010. Então, para começar, gostaria de saber onde você nasceu, quando, como é que era a sua família, a composição da sua família, como é que foi a sua formação escolar, profissional, religiosa, a sua e da sua família. Bom, meus pais eram do interior do Rio Grande do Norte, né? Quando casaram, vieram morar em João Pessoa, né? E daí nasceram, são de uma família, 5 filhos, 4 nasceram em João Pessoa e 1 aqui em Pernambuco, depois nossa família veio para cá. Meus pais eram católicos, né, como a maioria das pessoas, mas não eram, vamos dizer, um católico praticante, iam poucas vezes à missa, eu me lembro. Eu fiz primeira comunhão, teve um tempo que a situação da família ficou muito difícil, meu pai teve que procurar trabalhar, foi para São Paulo à procura de trabalho, e os filhos foram divididos entre as famílias, né? Eu fiquei na casa de um tio meu no Rio Grande do Norte, lá, né? Mas você nasceu quando e onde? Aí eu nasci em João Pessoa em janeiro de 43, 9 de janeiro de 1943, em João Pessoa, né? E quando você foi para uma parte da família aí, morando no Rio Grande do Norte, foi quando? Eu tinha uns 9 anos de idade, por aí. E a profissão do seu pai? Meu pai sempre foi comerciante, ele sempre teve comércio a vida inteira, minha mãe trabalhou sempre com ele, junto no comércio, quando ele tinha comércio. Trabalhava, e a situação econômica da família variou muito, até meus 15 anos, 14, 15 anos, foi que começou a se estabilizar economicamente minha família, que eles vieram aqui para Recife, meu pai montou comércio e terminou se dando bem, e chegou até ter uma pequena fábrica de confecções, né? E era o sonho dele que eu, como filho homem mais velho, que eu continuasse essa coisa do comércio, né? Mas aí eu entrei, fiz o ginásio, na época era ginásio científico, né? Aqui em Recife, fiz o científico no Colégio Americano Batista, aqui de Recife, na época era um bom colégio, e depois fiz vestibular para a Escola de Geologia, aqui em Recife, né? Mas aí fiz Geologia durante 2 anos, aí tive que deixar por questões já de política, de ter me envolvido na política. Quando que você começou a ter contato com a política? Olha, foi assim, eu costumo dizer que eu sei exatamente o momento que eu fiz minha opção pela militância política. Até 64, eu acompanhava aqui o governo Arraes, né? Era a época das ligas camponesas aqui, então Pernambuco era uma discussão política permanente, né? Era uma coisa muito forte com o governo de Arraes aqui, que era o movimento das ligas camponesas, os movimentos sociais que começavam a emergir mesmo com certa força aqui no Estado, principalmente as ligas camponesas, e isso gerava uma polêmica muito grande, né? Se criava em torno das ligas camponesas aquela coisa do medo, como se as ligas camponesas ameaçassem aquela coisa toda do Estado. E, claro que como classe média eu ficava também dividido, né? Achava que era justo ter terras, aí discordava meio dos métodos e ficava nessa coisa. Mas eu sempre gostei de ler história, principalmente história, sempre gostei de ler. E minha opção pela militância foi no dia do golpe, né? Em 64, eu morava num edifício no bairro São José, com meus pais, e aí eu acompanhei o golpe pelo rádio, né? Então estava ligado na emissora, eu morava num prédio alto, então dava para pegar com muito chiado, mas dava para pegar os discursos de Brizola no Rio Grande do Sul. E eu lembro que nesse momento eu disse, se essa resistência continuar, estava vendo uma convocação, eu vou para o Rio Grande do Sul.